3, 2. 3, 2. Nós vamos trazer respostas a essas perguntas no vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui, se inscrever no canal. Você que às vezes passa por aqui, mas não é inscrito, se inscreva e esteja aqui junto com a gente, dê essa força. E você que já é inscrito, ative o sininho, por favor. O sininho é muito importante porque muitos vídeos aqui no canal são desmonetizados pelo YouTube, então muitas vezes o vídeo pode não chegar até você. Esse é um grande problema. Então, ative o sininho, tá bom? Nós vamos hoje falar a respeito dessa ideia toda do Bolsonaro sobre a questão do que seria um Estado laico e qual é essa relação que eles têm. Mas antes eu quero explicar para você de uma maneira bem simples, bem lúdica. Eu vou usar aqui a minha 2B. Aqui está. Haha. Aqui está. E nós vamos imaginar que a 2B seja Deus. Imagine que ela esteja representando Deus. É só uma representação, tá? Não fique chateado. E aí a gente vai perceber o seguinte. Algumas pessoas vão dizer, olha, Moisés explicava tudo a respeito da 2B. Inclusive ele nos trouxe os 10 mandamentos da 2B. Ele falou muitas coisas a respeito. Fez com que Moisés andasse por um período junto com os seguidores do nosso grupo. E aí a 2B ela diz respeito ao que fala Moisés. Mas aí tem um outro grupo que diz, não, peraí, mas o próprio Moisés falou que a 2B tinha uma profecia e esta profecia havia um Messias. E Messias quem é? Jesus Cristo. Então, por favor, agora a 2B não representa Moisés, ela representa o pensamento de Moisés. Agora ela representa Jesus Cristo, tá certo? Preste bem atenção. Mas aí tem um outro grupo, um terceiro grupo que diz assim, olha, não é nada disso, vocês estão renegando as tradições. Moisés sonhava com um anjo e este anjo também, de alguma forma, ele falou com o nosso profeta. O nosso profeta Maomé está correto. E agora a 2B representa o nosso profeta. Certo? Aí tem um grupo também de pentelhos e de gente que fala assim, não, olha, não existe 2B. Que você tá louco? Não existe a 2B. Não existe. Aí vem um pessoal lá do outro lado do mundo e fala assim, olha cara, você tá vendo essa 2B aí? Tá vendo essa bela 2B? Existem milhares delas. Centenas de milhares de 2Bs. Muitas 2Bs. E aí a gente fica pensando, mas e agora? O que eu vou pensar a respeito da 2B? Qual desses grupos está correto? Como você deve ter percebido, eu representei aqui os 3 principais grupos hoje, mundialmente, a que falam, a que se referem a 2B, que são as 3 religiões chamadas monoteístas, onde a 2B é só uma, onde só existe uma 2B, e cada uma desses 3 grupos, judaísmo, cristianismo e islamismo, falam a respeito da 2B, sendo que todos os 3 têm a mesma matiz. Você pode pensar que aquilo que gerou lá atrás o judaísmo gerou o cristianismo, que de certa forma tem uma ligação direta com o islamismo. As mensagens recebidas por Maomé, elas vêm de um anjo que está dentro do pensamento judaico e cristão. Pois bem, aí existem lá na Índia, principalmente, uma profusão, né, de 2Bs, então muitos deuses. Muitos dizem que existe um Deus só com várias representações, então é uma 2B e várias representações da 2B, mas enfim. Existem os ateus, existem os budistas, aos quais eu particularmente, o Clayson, né, eu tenho um certo respeito, que são os budistas que simplesmente não se preocupam com isso, não se preocupam com a 2B, não querem saber da 2B. Mas o principal para você entender dessa história toda é que o tempo todo nós estamos falando da 2B, mesmo quando nós estamos falando como os ateus, que dizem que a 2B não existe, certo? Eles ainda estão falando da 2B.
Eles ainda estão falando de Deus. E esse é o grande nó, esse é o grande problema quando Olavo de Carvalho tenta explicar, na opinião dele, dialeticamente falando, e não só aí, do ponto de vista estético até de uma construção de pensamento. É aí que está o nó. Porque para o Olavo de Carvalho e também para o Bolsonaro, um Estado laico seria um Estado ateu. Quando na verdade não é nada disso, não é isso que se trata. Portanto, o que é o Estado laico? O Estado laico, ele é um conjunto de regras que são regidas sem que se leve em consideração a existência da to-be, mas no sentido de que a existência dela não interfira nesse conjunto de regras. Então, o que significa isso? Na prática, toda vez que alguém falar a respeito de to-be, se ela existe ou não existe, ou toda vez que alguém tiver uma motivação, seja qual for, que leve em consideração a to-be, isso não é constitucionalmente aceito no nosso regramento, nas nossas leis. Ou seja, o Estado laico é a ausência da ação de qualquer pensamento ligado a Deus nas leis, inclusive o pensamento de ausência de Deus. Então, o ateu, ele também está, de alguma forma, sendo impedido de utilizar o seu ateísmo dentro do ordenamento, dentro das leis, dentro do ordenamento jurídico. E por que é necessário a existência do Estado laico? Voltemos a to-be. Aquele primeiro grupo que dizia que a to-be ela tem ligação direta com Moisés, tem um pensamento diferente daquele segundo grupo que diz que a to-be tem agora uma ligação direta com Jesus. Que tem um pensamento completamente diferente do outro grupo que diz que a to-be tem um pensamento ligado a Maomé, a Alá, que na verdade to-be seria Alá. Ela tem vários nomes. Ela tem Jeová, certo? Yahvé. Aí vem a pergunta: se nós estamos dentro de uma democracia e a democracia ela tem como base a representatividade, o maior número de pessoas de uma sociedade sendo representado, o que justificaria a imposição de apenas um pensamento sobre todos os outros? Porque se você parar para pensar, existe o ateu no meio dessa história que diz que não existe, mas existe também, por exemplo, o muçulmano que dentro do pensamento cristão ele vai ser um ateu, porque ele não se submete aos pensamentos do cristianismo, que são diversos do dele. Então, se hoje eu tenho um presidente cristão e eu permito que ele utilize a religião pessoal dele, apenas porque a religião dele é a mesma que a minha, e eu permito que ele utilize isso para governar, eu estou abrindo brechas para que no momento, seja agora ou daqui a 50 anos, um presidente eleito muçulmano faça a mesma coisa. Porque o que traz a legitimidade para ele agir como cristão sendo presidente é o cargo de presidente. Se um outro conquista o mesmo cargo, ele tem a mesma legitimidade. Então, o Estado laico, ele é uma garantia a todos, aos ateus, aos que têm qualquer religião, certo? Qualquer religião, que eles estejam de alguma forma sendo respeitados. E aí não é uma questão de privilégio. Eu não estou privilegiando, como dizem o próprio Olavo, está privilegiando os ateus. Não, é uma questão de eliminação. Porque senão eu não consigo nem sequer fazer uma lei. Porque se eu tiver que colocar dentro de uma lei todos os pensamentos de tudo aquilo que se fala a respeito de Deus, eu não consigo fazer uma lei. E todas as leis, elas podem de alguma forma serem contestadas de acordo com qualquer pensamento religioso, seja ele ateu ou não.
Então, por que aí vem a resposta à pergunta que eu fiz no início do vídeo. É claro que quando o Bolsonaro tenta impor uma religião, ele está indo contra a Constituição, que garante inclusive aos cristãos a garantia de que os cristãos não serão vilipendiados em um momento futuro onde houver talvez um outro religioso de outra religião no poder, que podem oprimir os cristãos. Então, essa postura de Estado laico, ela favorece aos cristãos, sendo que a imposição de uma religião, a imposição de um pensamento religioso específico, ela prejudica, se agora ela, de alguma forma, ela favorece, ela pode prejudicar num futuro até aquele que está sendo favorecido agora. Então nós precisamos melhorar um pouco esse diálogo aqui no Brasil. Nós precisamos mostrar aos bolsonaristas e ao próprio Bolsonaro que ele não pode ter esse discurso cristão, porque ele está colocando em risco o próprio cristianismo dentro do Brasil. Se não agora, que talvez na visão de muitos ele possa estar até de alguma forma colaborando para o engrandecimento, pode estar até falando algo a favor do cristianismo, no momento futuro ele coloca em risco os cristãos do futuro. Portanto, ele deveria ser o primeiro em primeiro lugar, a atender os desígnios da Constituição. Por um motivo só. Quando ele se candidatou, ele assinou um documento em que ele se comprometeu a isso. Ele se comprometeu a cumprir as regras da Carta Magna. Você consegue compreender isso? Consegue chegar à gravidade do que estou dizendo? Então ele não tem o direito de chegar e simplesmente mudar um pensamento, porque ele não é o Bolsonaro, ele representa o presidente. Como o Bolsonaro saiu lá do dia de trabalho dele, ou está no momento pessoal, ou está vivendo a vida dele, ele tem total direito em ser cristão, isso é óbvio, em ir na igreja, em defender, em fazer pregações, tudo mais. Agora, no cargo de presidente, exercendo uma função a qual é proibido por lei você impor uma religião ou um pensamento religioso, ele está sendo ilegal. Ele deveria ser chamado a atenção de todos aqueles que são constitucionalistas, legalistas, porque nós temos muitos dentro da direita que são legalistas, sim, a maioria, e nós precisamos começar a chamar a atenção do nosso Brasil, do nosso povo, sobre o que está acontecendo hoje. Nós temos leis constitucionais que estão sendo vilipendiadas na imaginação de que isso está beneficiando, quando futuramente pode prejudicar muito os próprios cristãos. Fica o alerta aqui. Peço para que você se inscreva no canal, para que você dê o joinha aqui no vídeo. O que você acha a respeito desse assunto todo? Coloque seu comentário aqui também, tá bom? E esteja conosco aqui, nós temos vídeos quase todos os dias no canal e a sua participação é importante. Por favor, veja esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é separado especialmente do YouTube para você. Então, veja esse vídeo aqui. A gente se encontra na próxima. Valeu!